Mas eu quero hoje falar um pouquinho de Jesus, mas antes eu quero falar de como é no Velho Testamento. Está lá em Êxodo 3. Êxodo 3. Eu quero falar mais do que está escrito em Êxodo 3, 13 e 14, mas vamos ver o 1 um pouquinho. Moisés cuidava das ovelhas e cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou no meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, diga comigo, Deus disse. Então quem que estava naquele espinheiro? Deus disse, pare aí, tire as sandálias, pois o lugar aonde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto, ficou com medo de olhar para Deus. Tem que ficar imaginando a cena, que ele cobrindo o rosto e agora morri, Então o Senhor disse, eu tenho visto o meu povo, está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro, e por causa dos seus feitores, sei que estão sofrendo. Por isso desci, para libertá-los do poder dos egípcios, e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa, uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, todos zeus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas, e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar,
Qual é o nome dele? É aqui que eu quero que vocês pensem. Qual é o nome dele? Qual é o nome de Deus? Né? Qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: o eu sou me enviou a vocês. Aqui, o Senhor dá uma ideia para nós, de que nós podemos dar nome para Deus, conforme a nossa situação, circunstâncias, conforme o momento que nós estamos vivendo. Então, quando Deus diz assim: diga a ele que o grande eu sou enviou. E aí no Velho Testamento, estou tentando achar aqui, né? Deus tem vários nomes. Mas eu quero falar de 2 nomes hoje, só 2. Então, um dos nomes que Deus tinha era Jeová Jireh. Outro nome que Deus tinha era Jeová Rafá. E nós vamos ficar nesses 2 nomes, por quê? Porque são 2 nomes que você precisa compreender, que esse nome mostra uma manifestação de Deus para nossas necessidades primárias de hoje. Vamos supor, hoje, as pessoas precisam ser curadas. E não é só curada do corpo, elas precisam ser curadas do corpo, diga comigo, alma e espírito. Tem gente que foi curado do corpo, mas a alma ainda está totalmente destruída. Esses dias eu gastei um pouquinho de tempo para compreender algumas doenças da alma. E segundo os caras assim, né, parece que é de cada 4 pessoas, 3 passam por doenças da alma. E a doença da alma que está varrendo, aparelha as pessoas, chama-se depressão, síndrome do pânico. Essa doença está pegando todos. Mas tem um problema, né, que desencadeia essa doença, que chama-se a síndrome do pensamento acelerado. Essa pega o que sobra da depressão. Então vamos supor assim, o cara conseguiu controlar a depressão, conseguiu controlar síndrome do pânico, conseguiu sarar disso. Mas daí o mundo está muito corrido. Hoje quem não corre fica para trás. Nós temos que correr atrás. Você tem que aprender coisas rápido, senão você não consegue sobreviver. Por exemplo, hoje quem tem uma empresa que não sabe mexer com informática, com internet, ele está limitado. E isso provoca um desconforto. O banco hoje não quer mais funcionário, você tem que fazer tudo no celular. Imagina um velhinho igual eu, né? De 60 anos nas costas, que não sabia nem ligar um computador, agora tem que ficar lidando com um celular igual um jovem, que nem doido ali. Então isso provoca um desconforto, uma aceleração mental, querido, que não tem como você, né, lidar com isso. E isso provoca enfermidade na alma. Então, olha bem, a síndrome dos pensamento acelerado. Eu gostaria que você fizesse um teste, qualquer hora. Você que é uma pessoa que está bem, que trabalha, que está prosperando, que tem seu negócio, para uma hora e fala assim: eu vou ficar 5 minutos com a mente vazia, sem pensar em nada. E fica paradinho ali, sem pensar em nada, para ver se você consegue. Agora pensa bem para você ver. Nada que você não desliga, entende?
se ficar funcionando direto, se a nossa mente ficar funcionando direto, ela não descansa. Amém? Vocês estão entendendo? Então, olha bem, nós precisamos de cura da alma. Só que Jesus, ele é a cura da alma. A doença física, a maioria delas, eu quero que você entenda o seguinte: a doença física, o problema não é a doença, não é a doença do corpo. O problema é a origem dela. Da onde veio a doença? Nós sabemos que a origem da doença, ela é o castigo do pecado. E a cura? A cura é o perdão do pecado. A cura, querido, também ela está em você ter Jesus. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Qualquer igreja que trabalha com milagre, você vai ver as pessoas vindo hoje, sendo curada. Sai da igreja livre, né, com o corpo sem dor, sem nada. No outro culto, ela volta doente de novo, mas um pouco melhor. Diga comigo, um pouco melhor. Aí você ora para ela, ela fica curada na hora. Ela vai embora, no outro culto ela volta doente de novo. O milagre não prestou? Hein, gente? Não, o milagre, ele é da pessoa, aquela pessoa está curada em Jesus. Mas ela não está curada fora de Jesus. Então, quando ela sai lá para fora, ela não foi ainda transformada. Então, Jesus é a nossa cura. Qual que é o problema ali? O problema é que ela ainda não conhece a palavra para viver na palavra. Ela ainda não está transformada para pensar, para que a presença de Deus possa estar operando, né, completamente na vida dela. E esse é um problema do crente também. O crente, ele pode ter 20, 30 anos que é salvo. Quando volta a doença nele, aquela doença tem origem. E a origem que tem aquela doença naquele crente é o quê? É porque ela não mudou. E por que ela cria doença também? É porque ela pegou o caminho errado. E por que ela pegou o caminho errado? Aí é outro assunto. Não quer dizer que ela pecou. Quer dizer que ela prosperou, mas ela não soube lidar com a prosperidade. Ela caiu em armadilhas. Quando Deus abençoou, ela começou a cair em armadilhas. Ela recebeu a cura, igual, por exemplo, o João Carlos Ortiz, ele foi um evangelista muito famoso. E ele conta no livro dele que ele foi numa cidade na Argentina e tinha um cego lá. E ele orou, aquele cego era totalmente cego, ele ficou vendo perfeitamente. E ele voltou depois de alguns anos, aquele homem estava cego de novo. Aí ele perguntou o que aconteceu. Ele falou assim, o pessoal falou que aquele homem, ele ficou bastante tempo vendo, mas daí ele começou a engraçar com umas mulheradas lá e começou a se contaminar com prostituição, né? E não demorou muito tempo, voltou a ficar cego. Qual que era o problema daí? O João Carlos Ortiz que foi lá e orou para o homem de novo, mas daí ele não voltou mais a enxergar. Então, olha bem, quando você recebe uma bênção de Deus, uma unção, uma palavra, você precisa cultivar aquilo. Você precisa alimentar aquilo. Você precisa crescer naquela palavra. Por isso que eu sempre falo o seguinte: tem que frequentar uma igreja, tem que ler a palavra, tem que ter uma vida de dedicação, de oração. E tudo isso você tem que fazer com propósito, sabendo que o teu modo de pensar vai provocar doença na alma, ou vai te curar da alma. Olha bem, a Bíblia diz assim: um coração feliz deixa o rosto formoso, né? E um coração triste, ele deixa um rosto feioso, né? Um rosto bonito, coração alegre.
e você triste, o seu rosto vai ficar feio. Então a tristeza, ela precisa ser extirpada da nossa vida por meio da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dar um exemplo assim, né? A pessoa começa a prosperar, aí ela já não tem mais tempo para a igreja. Eu lembro, né, que a Rose, ela conta uma história dela, que ela não ia na escola dominical, né, Rose? Aí ela não ia na escola dominical e um dia a mulher falou para ela: mas Rose, por que você não vem na escola dominical? Ela falou assim: é o único dia que eu tenho para descansar. O que eles falaram para você? Trabalhava a semana toda para o homem. Aí o dia que era do Senhor eu vi. Olha lá, ó. Aí eu fiquei Então. depois nunca mais acredito. Está vendo? Olha bem. Trabalha a semana inteira para o Senhor, para os homens. O dia que é para o Senhor não vem. Né? Eu canso, quase morro de canseira no meu dia a dia. Aí chega a hora de ir para o culto, eu estou cansado. Né? Aí, querido, como é que você vai andar numa plena cura? Então, o que eu quero dizer para você essa noite? Nós precisamos mudar a nossa vida em Jesus. Vir na igreja não é que vai resolver teu problema, não. Tem gente que vem na igreja e está pior do que quem não vem. Mas não tem jeito de você se achegar a Deus se você não começar a frequentar uma igreja. E a igreja, você tem que determinar coisas que são prioridade de Deus na tua vida. Igreja é uma prioridade. A Bíblia diz: não deixando de congregar, como é costume de muitos. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E tem bênção do Senhor que só vem sobre a nossa vida quando nós estamos reunidos como igreja. Então, igreja é um ponto fundamental. Pronto, acabou. Quem pensa diferente vai se ferrar, porque é palavra, né? Nós podemos ficar estudando aqui sobre igreja, não precisa. Você só precisa fazer o quê? Criar vergonha na cara e falar: não, frequentar uma igreja, frequentar culto é muito importante. Pronto, acabou, né? Depois, dentro desse culto, você tem que descobrir que tem coisas importantes que tem que fazer. Assumir responsabilidade, né? Começar a ser produtivo, crescer ali dentro, naquele grupo. É importante isso, só que isso não é tudo na vida. Se você chegar lá em casa, você vai perguntar para minha esposa: por que o meu casamento com a da Rose cada dia é melhor? E olha que nós estamos ficando velhos, não é mais aquela fogueteira quando era novo, entende? Mas está melhor, por quê? Mas tem um trabalho, e não é um trabalho que você faz assim, gostoso, querendo. É decisão, né? Às vezes você você pode desconstruir um casamento e você pode construir um casamento. Você precisa construir tua vida em Deus, entende? E a sua família é muito importante. Não estou falando para dar certo a família não, porque vai depender de terceiro. Você tem que dar certo independente do terceiro. A Bíblia manda eu evangelizar, ela não está falando que os outros vão gostar, que eu não vou ter luta, entende? Então tem gente que, porque ele acha que ele é um fracassado, porque ele trabalhou a esposa não responde, até largou dele. Não, faz tua parte, você é vencedor diante de Deus. Pegaram? Tem gente, quantas pessoas que falam: não, pastor, sabe por que eu não venho na igreja do culto? Porque a minha mulher não quer vir. Ou o marido fala: não, eu não venho, sabe por quê? Porque meus filhos não vêm, eu fico ruim em casa, porque eu quero que meus filhos venham junto. Querido, você convida, faz tua parte, não quer, papau. Ó, o meu casamento com a Rosa é uma benção, mas pergunta para ela o que eu falo a respeito da igreja para ela. Eu falo para ela, falo na bucha, assim, eu falo assim: ó, te amo, você é minha esposa, nós vivemos bem, mas entre você e a igreja, perdeu, passo por cima, cabe com tudo, rebento com tudo. Não por causa da igreja, instituição, porque a igreja é o corpo de Cristo. E ainda que eu esteja sozinho aqui, pronto, acabou. Você fala: mas por quê, pastor? Você conhece uma maneira de falar: Jesus, manifesta aqui que eu vou te abraçar?
aí eu largava a igreja e ia ficar com essa tática. Mas Jesus diz que nós só podemos amar Ele e ser da família dEle quando nós somos da família de Deus. E a família de Deus é o grupo em que nós nos reunimos para formar um ministério, para cumprir um propósito que Deus deu para aquele ministério. Ali é a nossa família. O meu pai e minha mãe, quando nós morrer e for morar lá no céu, vocês não aceitou Jesus, dançou. Então o Juba, o Damor, a Rose, vocês aqui, talvez o teu visitante falar, hoje eu sou desse grupo aqui, vocês são minha família. Entende? Não é meu pai e minha mãe que é minha família. Minha família é a igreja. Agora, se você falar assim, mas e nessa vida aqui na terra? Agora, nessa vida aqui na terra eu tenho uma família, que eu quero ganhar elas para Jesus, eu quero que elas vão morar lá no céu comigo. Sim, mas se eles não querem, entende? Se eles não querem, eu vou orar, vou querer que eles venham, fazer de tudo, mas não vai me atrapalhar não. Pegaram, gente? Por quê? Até Jesus, quando chegou o pai, a mãe, os irmãos, Jesus, os irmãos de Jesus, para chamar Jesus para ir embora, Jesus olhou para os discípulos e falou, quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade de meu pai que está no céu. Olha para o teu irmão e fala assim, você só é meu irmão se fizer a vontade do meu pai. Nós só somos família de Deus se nós fizermos a vontade do Pai. Amém, querido? Você entendeu isso? Então, olha bem, aqui Deus se apresentou assim, fala para ele que eu sou. Eu sou. Então, quando Deus quis dizer isso, ele estava dizendo o seguinte, que ele é o único Deus, que fora ele não há outro, que ele era no passado, ele era no presente, ele não tem começo nem fim. Essa é a intenção do Senhor falar assim, eu sou o que sou. Essa é a intenção bíblica, teológica. E também, esse é um gancho para ele falar assim, qual a sua necessidade? Providência, eu sou o Jeová Jireh, eu sou o Deus proverá. E em cada passagem que Abraão, Moisés, tinha uma necessidade, o Senhor se manifestava como a solução para aquele problema. Por isso que é o grande eu sou. Eu sou o Jeová Rafá. Então quando eles estavam doentes, o Senhor que sara. Só que também ele não era só o Senhor que sara. Jeová Rafá significa que ele perdoa os pecados, que ele dá livramento, entende? De maldição. Jeová Rafá também significa que ele cura você de suas doenças físicas. Amém, querido? Glória a Deus. Vem cá, Tainá. Vem cá um pouquinho. Né? Ó, quem lembra como é que era? Quer ver? A Tainá é bom porque nós vimos, né? Quanto tempo demorou assim? Quanto tempo demorou? Depois que você pegou essa ferida aí, ela ficou quanto tempo prosperando? Em mim ela ficou uns 3 meses ou mais. 3 meses ou mais. É. E ela só piorava ou ela dava uma melhoradinha e piorava? Não, ela piorava e depois dava uma melhoradinha, depois voltava tudo de novo. É. E você gastou dinheiro com isso? Bastante. Bastante. Olha bem, 3 meses e o negócio dava uma melhoradinha e piorava mais, né? Até que ficou feio o negócio. Doía, filha? Doía bastante. Queimava, né? Doía, queimava, era uma dor insuportável. Tá. Ó, agora só tá a marquinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Que também tá diminuindo, não tá? Diminuiu Já, né? Então, isso aí vai ficar praticamente nada aí. Mas uma marquinha é bom para você testemunhar, tá? Senão a turma não acredita, né? Não. Né? Tem a foto aí, filha? Você consegue, não, né? Da ferida. Agora, olha bem para vocês verem. A Tainá recebeu a oração num domingo. Todos aqui viram que eu falei assim, ó, Tainá, se até domingo que vem você não tiver curada, você não volta mais aqui.
Só que daí eles tiraram uma foto da mão dela, de parte da mão dela. Na quinta, gente, incrível como tinha diminuído, não foi, Tainá? Até eu assustei a hora que eles tiraram a faixa. Está vendo? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? Agora preste bem atenção, preste bem atenção. A primeira manifestação foi no corpo. Só que agora Deus está fazendo milagres na alma dela também. E Deus está fazendo, vai fazendo milagre, vai fazer milagre na alma dela, depois ela vai começar a produzir fruto. Então a Tainá, ela deve ter problema financeiro. Não sei, tá? Eu deduzo. Ela deve ter problema de tristeza emocional, né? E isso não é uma coisa fácil de se livrar, não é, Tainá? Ou estou errado? Tá certo. Tá certo? E você não continua vindo aqui porque você está se enchendo de esperança que Deus vai mudar a tua história? Sim, com certeza. Agora, olha bem, vamos pegar o testemunho dela aqui. Agora, se ela parar de vir na igreja, o fim dela é que o inimigo já estava pegando no corpo. Pegaram, gente? Agora, olha bem, agora ela está num processo de libertação e de cura da alma. Pegaram? Só que não tem jeito disso sair se ela não colocar a palavra aqui e aqui, ó. E depois não tem jeito de a vida sua prosperar se você não praticar essa palavra. Entende? Então Jesus, ele também tem nomes conforme a nossa necessidade. Obrigado, tá, filha? Obrigado. Glória a Deus. Então, uma coisa, né, querido? Olha bem, segundo me falaram, ele disse que ela gastou uns 15 mil reais, né? Quanto? Mais ou menos. Gastou até mais, né? Então, olha bem, 3 meses sem trabalhar, gastou dinheiro, não deu certo. Um culto, Deus tirou aquilo dela. Mas, da alma, querido, a alma do homem é a pessoa. E essa pessoa, ela foi formada, né, com seus valores. Agora, a Tainá vai descobrir que Deus tem promessa para a vida dela. Então, Deus não quer abençoar nós, queridos, só para poder nos dar dinheiro, nos dar cura, nos dar felicidade. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te libertar da tristeza, da depressão, do pensamento acelerado. De tudo isso o Senhor quer te libertar. Como que Ele liberta? Ele liberta, querido, você se apegando a Ele. Você se apega a Deus e o Senhor vai te dar uma nova história. Diga comigo, uma nova história. Ó, uma nova história Deus tem para mim. Então a nossa guerra agora, ela é pela fé. Por quê? Porque nós não estamos curados. Nós não estamos sarados em nós mesmos. Mas nós estamos sarados e curados em Jesus. Você precisa entender isso. Amém? A cura do corpo, querido, é a mais fácil. A cura da alma precisa interagir com a palavra. Precisa obedecer a palavra. Um dos maiores segredos que eu dou para ver libertação nas pessoas, todo mundo aqui conhece. Se eu perguntar, qual o conselho que eu dou para vocês serem libertos? Vamos lá, todo mundo fala bem rápido. Vocês demorou, gente. É que vocês têm que falar bem alto, porque a gente não escuta, porque eu estou... Vamos lá. Pegou? Leva a vida mais leve, querido. Alguém te ofende? Não dê importância. Ah, você está muito preocupado com os seus filhos? Não dê importância. Você sabe onde eu aprendi isso, querido? Sabe onde eu aprendi isso? Fazendo libertação. Então, toda vez que eu pegava um demônio que me dava trabalho, às vezes eu ficava a noite inteira expulsando demônio. Aí um dia eu descobri, se você ignorar ele, ele vai embora. Então eu mandava o demônio embora. Não sai, eu não te perguntei nada, pai, já mandei, deixa eu conversar com meu amigo aqui, mas na hora o bicho vai embora.
Eu falei, esse é um segredo para mim mandar meus problemas embora. Entende? É lógico que você tem que se sujeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E outra, e quando você quer uma bênção para a tua vida, dá importância àquilo que Deus manda fazer. Vamos dar um exemplo. O Senhor manda você ter bons olhos. Então chega na tua casa, não olha o defeito. Procura as coisas que você gosta e foca nela. Foca nela. Entende? Tem qualquer coisa de vantagem, foca nisso. Pegaram, gente? E quando pensa no problema, pensa em Jesus. Fala assim, Jesus proverá. Eu estou precisando de um emprego. Jeová Jiré, provedor. Eu estou precisando de um emprego. E fica sossegado, deleitando no Senhor, que o emprego vai correr atrás de você e vai te pegar. Eu aprendi a viver a vida bem tranquilo, não dar importância, porque o que é de Deus vai correr atrás da gente. E como que você vive essa vida tranquila em Deus? Prioriza a igreja, que é o que eu sempre fiz. Prioriza a igreja, tenha cuidado da tua vida, mesmo que você caia, não tem problema, levanta. Jesus é o nosso eu sou hoje. Tá bom? Então olha bem, Jeová, que cura nosso corpo, alma e espírito. Diga comigo, corpo, alma e espírito. Vou dar uma dica bem simples. Corpo é que todo mundo sabe. Vocês viram na Tainá aqui, a pessoa é curada no corpo. Eu tinha doenças. E elas sumiram sem ninguém orar, só por me apegar em Jesus. A Rosângela, ela venceu a libertação, a doença, que ela tinha problema clínico, que tomava remédio forte, para a cabeça, através do quê? Só ficando firme na igreja. Venceu. Pegaram, gente? Agora, olha bem, o que curou não é a igreja, o que curou é vir na igreja e assumir compromisso. Sempre eu falava para ela, a hora que você priorizar a Deus, você fica liberto de tudo. Não foi assim? Enquanto ela, querido, falava assim, pastor, domingo tem o aniversário de uma parente, o senhor sabe, né, pastor? A gente não pode, né? O senhor entende, né, pastor? Eu falava assim, eu estou entendendo, tá bom? Estou entendendo. E de vez em quando eu falava assim, enquanto você não passar por cima de tudo isso, vai ter problema. Hoje, chama ela para ir no aniversário de domingo, para você ver. Pode ser até do pai e da mãe, ela fala assim, tchau. Depois nós vamos. Né? Está curada. Por quê? Porque fixou, firmou. Pegaram, gente? Enquanto você, querido, está na corda bamba, os problemas seus não desaparecem. Mas aí, olha bem, né, mesmo eu, né, que estava buscando Deus de todo o coração, eu tive que aprender esse segredo. Não dar importância, descansar. Vamos dar um exemplo, ó. Quantas pessoas, ontem mesmo um cara falou para mim, não, rapaz, eu já ouvi falar que você ficou rico porque você usa a igreja para fazer lavagem de dinheiro. Né? Eu dou risada. Se fosse antigamente, eu falava, meu Deus, estão falando isso. Não, e quem falou isso? Eu fico doido, ficava doido. Hoje, eu dou risada, não dou importância. E o que acontece com o problema? Não existe. É só não dar importância, não ligar. Né? Pegaram, gente? Ó, outra coisa, se você quiser, se você viver dando importância, quanto mais Deus te abençoa, mais você vai ser destruído. Sabiam disso ou não? Por quê? Porque quando você, vamos pegar lá, prefeito, o Juba já experimentou isso na pele, né? Prefeito. O prefeito, na cidade, ele é o mais mal falado. O presidente do Brasil é o culpado de tudo que acontece, tudo quanto é desgraça. Né? Se esses caras não souberem lidar com a mente e com o coração, eles não podem ser prefeito. Não pode. Pegaram, gente?
Se você pegar e for ligar, você não pode ser pastor da igreja, porque se a igreja prosperar, vão falar que você está roubando, que você é dinheirista, que você é um canalha, que você é um enganador, que você é um pastor que lubridia o povo, entende? Então, tudo que você dá importância, não, aquilo ali tem que te travar para o teu próprio bem. Agora, se você passou a não dar importância, Deus começa a te dar coisas. Por quê? Porque para tudo existe um preço, querido. Tudo existe um preço. Então, quando você pega e vai entender a arte da importância disso aí para você ser abençoado, vamos dar um exemplo, para você entender. Hoje, Jesus, sabe o que eu quero dizer para você com isso que eu quero falar agora? É que muitas vezes nós estamos tentando evitar da bênção acontecer na nossa vida através da oportunidade que você está vivendo. Jesus hoje, Ele está no mais alto cargo do universo. Diga comigo, o maior cargo do universo. A Bíblia diz que não tem outro nome. Entende? Que acima dele não tem outro. Então ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Sabe o que custou isso de Jesus? Para Jesus chegar nesse ponto? Foi assumir a nossa culpa. Então ele levou sobre si todas as nossas culpas. Não é o pecado que Jesus levou, é a culpa. Entende? A culpa do quê? Dos nossos pecados. Foi tudo sobre ele. E ele sofreu e pagou por isso. Por isso Deus o exaltou. Então, quando Deus vai te exaltar, você precisa aprender a levar a culpa. Deixa os outros falar. Seja culpado. Não dê importância. Continua firme, fiel a Deus. O que Jesus fez? Permaneceu fiel. Turma culpava ele, foi lá, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou como Rei da Glória, como Senhor dos Senhores. Então, por exemplo, prefeito, por isso que ele é culpado, ele é o prefeito. Porque fala uma desgraça que está acontecendo no Paraná, vamos falar que é o Ratinho. Fala uma desgraça que está acontecendo no Brasil, vamos falar que é o Bolsonaro. Pegaram, gente? Então diga comigo assim, se quiser crescer, tem que ser culpado. Na oficina da minha loja lá tinha de vez em quando, os funcionários deixavam uma roda solta. E todo cliente sabia o funcionário que tinha deixado a roda solta. Mas sabe quem falava? Lá no Trovate, deixaram a roda solta. Tempo de matar nós. Quem que é o culpado? O dono da loja. Então, se você é dono da bênção, você vai ser o culpado também. Pegaram? Se você aprontar, se você dizer que é da igreja e aprontar lá fora, sabe o que a turma vai falar? Lá da igreja do Trovate. Então, você passa a ser culpado. Então, se você não dá importância, é a maneira que Deus vai poder te abençoar. Amém? Vocês entenderam isso ou não? Então, toda vez, não fica com dó do Bolsonaro, não, nem com dó hoje do prefeito, né, do Jaelson, nem dos ex-prefeitos, tá? Não fica com dó não, por quê? Porque eles foram culpados, porque eles foram abençoados, aí. Entendeu? Falou mal dele, falou assim, você fala mal porque ele foi prefeito e eu sei quem que você é. Né? Pegaram? Então, nós temos que, fechar nossa boquinha, não dar importância, e deixa Deus nos abençoar. Quando falar mal de você, deixa, porque Deus está te abençoando. Outra coisa, quando alguém vai falar assim, aquela igreja que você está indo lá, só dá gente rico lá. Todo lugar que eu vou, tu me fala isso. Quando eu era lá na Metodista, tu me falava assim, lá é igreja de rico. Agora, outro dia entrou um cara aqui e falou, não, sabe por que eu não venho aqui? Porque diz que aqui é igreja de rico, eu tenho vergonha. Outro dia encontrei um cara também de bicicleta, eu morro de vontade lá na sua igreja, mas eu tenho muita vergonha, porque lá é igreja de rico. Né? O São Martim, né, que era o dono vendeu o sítio para nós, ele disse que um dia falou assim,
para a mulher dele, falou, eu acho que eu vou dar uma visita lá na igreja do Trovão. Falou, você vai lá, mas lá a turma lá anda bem vestida, lá é igreja de rico. Ele falou assim, lá o que a gente escuta é que tem que ser honesto, tem que ser sincero. Ele falou, que escuta é isso, não é coisa de rico não. Né? Mas diga comigo assim, deixa eles falar. Fala assim, estão profetizando. Porque eu sou rico mesmo, fala aí. Querido, se Jesus é o nosso Jeová Jiré, nós somos ricos. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Ó, se Jesus foi ferido para que nós sejamos sarados, Ele se fez pobre para quê? Para nós sermos ricos. E se nós não formos ricos, é porque nós estamos doentes financeiramente. E se nós estamos doentes financeiramente, Jesus é o Jeová Rafá. Pegaram ou não? Só que essa cura está igual a cura da alma da Tainá. Essa cura está na obediência da receita de Jesus. Jesus disse assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e aprendei de mim. Tem que aprender de Jesus. Vocês viram que para mim prosperar eu tive que jogar toda a culpa em Jesus, de um modo honesto, não jogando a culpa, maldizendo Ele, mas jogando toda a culpa nele e descansando nele. O diabo vai ficar, querido, possesso, endemoniado, quando você descobrir que Jesus é o nosso sucesso, tá? E ali, querido, quando Deus apresentou como grande eu sou, vocês sabem quem estava falando com Moisés ali ou não? Quem sabe? Fala aí. O eu sou, mas quem que é o eu sou? Então vamos ver quem que é o eu sou, lá em João 18, 5 e 6. Oh, glória! O Espírito Santo está me pegando aqui, está gostoso. Ó, Jesus de Nazaré respondeu, sou eu. E disse Jesus a Judas, o traidor, que estava com eles. Vamos lá. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Olha bem, preste bem atenção. Os caras vieram para pegar Jesus e perguntou, quem? A Jesus de Nazaré. Ele falou, eu sou. Aqui está falando sou eu, porque é uma tradução coisa, mas na outra tradução fala, eu sou. E na hora que ele falou, eu sou, eles caíram no chão, caíram por terra. Pode ver que ali fala que eles recuaram e caíram. Sabe por quê, querido? Porque Jesus é o eu sou. Só que agora, quando você clama o nome Jesus, a Jesus também é atribuído, querido, muitos nomes, mas muitos nomes. E todo nome que se atribui a Jesus, é porque, querido, o Senhor quer que você saiba o Deus que você serve. Então, olha bem, João 6, 35, 48 e 51 diz assim, eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Amém? Os vossos pais comeram do maná que caiu do deserto. Que ele estava falando que eu mandei. Mas aqui está o pão da vida que desceu do céu. Jesus é o verdadeiro pão da vida. Também, querido, Ele é a luz do mundo. João 8,12. Ele é a luz do mundo. Luz, querido, você lembra que eu falei para você que eu tive uma imagem exata de uma luz, puff, que acendeu igual a do desenho? Quando Jesus fala que Ele é a luz do mundo, é porque Ele vai te dar revelação. Ele vai, querido, na comunhão com Ele, você vai conhecer as coisas, vai saber das coisas, vai começar a compreender. Quanto mais nós nos rendemos e nós começamos a acertar a nossa vida com Deus, mais você vai ficando sábio, vai ficando esclarecido. Só que se você não obedece, você vai ficando também idiota, burro e vai dando para trás. Tem que obedecer. Amém?
A alma cansada, querido, o corpo cansado faz a alma ficar cansada. E muitas vezes você precisa vencer até o corpo para poder estudar, prestar atenção. Quem fez faculdade sabe, às vezes o cara está morto de cansado, tem que ir lá, prestar atenção no professor, pegar o ônibus, voltar para casa, tal, dormir tarde, porque tem um foco, quer pegar o diploma para depois crescer na vida. Assim, querido, você tem que fazer com Jesus também. Por que para Jesus você não pode se esforçar? Para com isso. Temos que buscar a Jesus até nós sermos também luz do mundo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira. E depois nós sabemos também que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã. Pegaram, gente? Ele é o Jeová Jiré também, o Deus proverá, que se fez pobre para nós ficar ricos. Ele é o Senhor que te cura, corpo, alma e espírito. Não tem uma alma que não é plenamente curada em Jesus. Não tem um corpo que não é plenamente curado em Jesus. Agora olha bem para você ver. O condicionamento de você viver uma plena em Jesus está na sua palavra, está nos seus ensinos, no ser guiado, dirigido e ser instrumento do Espírito Santo. Nisso está a tua vida plena. Agora, quem vai conseguir? Ninguém consegue. Mas os que mais conseguem, têm mais. Aqueles que pouco conseguem, têm pouco. Mas, se você permanecer na fé em Jesus e não conseguir, você será salvo. Glória a Deus. Diga comigo, eu vou ser salvo. Então, querido, quando eu me converti, eu achava que nada ia dar certo para mim, que Deus nem me amava. Eu falei para Ele assim, não tem problema o Senhor não me amar, mas o Senhor vai ter que me suportar, me aguentar, porque eu vou te amar, eu vou permanecer e eu vou morar no céu. O Senhor vai ter que me aguentar na eternidade, Jesus. Pegaram? Porque a minha salvação Jesus já deu. Agora eu pegar o que Ele me deu é a minha fé. E na tua fé você não precisa ser completo. Ser incompleto humilha Jesus. Detona o nome de Jesus. Porque a tua prosperidade vai glorificar Jesus. Vai ser a luz para muita gente que está preso na pobreza. A tua cura vai brilhar para muitas pessoas vir para Jesus. Agora, a tua doença não. A tua doença vai fazer as pessoas não acreditar em Jesus. Então, buscar a cura e o sucesso é tudo por quê? Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem que focar nisso. Eu não busco Jesus para ser feliz. Eu busco Jesus para ser a felicidade dele. Para que ser testemunha. Amém, querido? Uma música bem legal, né, para você entender sobre felicidade. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Então nós não podemos ser tristes porque não importa a nossa circunstância, não importa nossas dores, nossas doenças. Nós somos felizes porque vamos morar com Jesus no céu. Amém? Nós somos felizes porque Jesus pagou a nossa entrada. Agora, nós queremos ser felizes glorificando ao Senhor. Por isso, Senhor, eu posso pedir para Jesus, Jesus, me abençoa. Eu vou te ouvir, vou te obedecer e vou vencer. Toda vez que eu obedeço a Jesus, eu estou vencendo. Toda vez que eu me apego firme com Jesus, eu estou vencendo. E o fruto, querido, disso vai trazer muita luz para as pessoas que querem conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus.